Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo de áreas de figuras planas, hoje vamos estudar a área do trapézio e a área do losango. Aí, antes de iniciar o estudo da área do trapézio, o trapézio se classifica de três maneiras. A gente pode classificar o trapézio como sendo um trapézio retângulo, quando ele possui dois ângulos retos, de 90 graus. Um trapézio isósceles, onde os lados que não são paralelos, os lados oblíquos, eles são congruentes, iguais. Aí, com isso, os ângulos da base também têm a mesma medida. E o trapézio escaleno, onde todos os seus lados têm medidas diferentes. Tá? Essa aqui é uma classificação do trapézio. Então, às vezes, no exercício, ele vai te falar o nome do trapézio que ele está estudando. Bom, para a gente calcular a área de um trapézio, qualquer, pode ser qualquer um desses aqui, então a área do trapézio ela é dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, essa aqui é a minha área do trapézio, para calcular. Então, as bases sempre são os lados paralelos, os que não se encontram, um paralelo ao outro. E a altura vai ser a distância entre essas duas bases, lembrando que a altura ela forma um ângulo de 90 graus. Bom, para calcular a área do losango, o losango é um quadrado onde tem os seus quatro lados iguais, porém a diferença dele para o quadrado, que seus ângulos internos não são de 90 graus, são ângulos diferentes de 90 graus, aí tem algumas propriedades que é importante a gente saber, para a gente responder os exercícios. Os ângulos opostos são iguais, então esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse, e esse ângulo tem a mesma medida que esse. As diagonais se encontram no ponto médio, ou seja, elas se dividem ao meio, formando um ângulo de 90 graus. E a diagonal também ela é bissetriz. Então, o que é uma bissetriz? A bissetriz é uma reta, um segmento que divide o ângulo ao meio. Então, ele vai dividir esse ângulo aqui ao meio. Então, para me calcular a área de um losango, eu pego a diagonal maior, que eu chamei de D maiúsculo, vezes a diagonal menor, que é o D minúsculo, dividido por 2, ou seja, é o produto das diagonais dividido por 2. Então, essa aqui são as duas fórmulas que a gente vai utilizar agora para a gente estar resolvendo os nossos exercícios. Bom, continuando aqui, a gente vai fazer um exemplo. Vou fazer aqui o primeiro exemplo, que ele fala o seguinte, tem aqui dois exemplos. As bases de um trapézio medem respectivamente 10 e 2,8. Então, vou desenhar aqui um trapézio. Se as medidas de cada um dos outros dois lados é 6, então, eu tenho aqui um trapézio, e esse trapézio ele tem a base maior medindo 10, a base menor medindo 2,8, e ele falou que os outros dois lados, que são os lados não paralelos, medem 6. Então, se os lados não paralelos são iguais, então quer dizer que esse trapézio ele é um trapézio isósceles. Aí a pergunta dele, qual que é a área desse trapézio? Para calcular a área, eu tenho que ter informação da base maior, eu tenho, é o 10, da base menor, que é o 8, e eu preciso encontrar a altura. Então, eu vou ter que calcular a altura. Então, eu vou traçar aqui a altura, então vamos desenhar aqui a altura. Essa altura é a mesma dessa aqui, calcular uma é a mesma de calcular a outra aqui, então tanto faz. Bom, o que acontece? Se esse tamanho aqui é 2,8, aqui também vai ser 2,8. Como ele é um trapézio isósceles, quando eu descer essas alturas aqui, essa parte aqui, ela vai ser igual a essa. Então, na hora que eu fizer 10, que é isso aqui tudo, tirar 2,8, então fazer 10 menos 2,8, eu vou ter 7,2. Só que eu vou pegar o 7,2 e vou dividir para 2. Então, quer dizer que cada partezinha dessa aqui vai valer 3,6. E se a gente for analisar, eu vou desenhar o triângulo aqui um pouquinho maior, para ficar melhor. Então, se a gente for analisar aqui, qualquer um desses triângulos aí, eles são triângulos retângulos, Então, eu tenho um triângulo retângulo, onde eu quero descobrir o H, que é a minha altura. Esse pedacinho aqui é 3,6 centímetros, que é essa parte aqui, que é a mesma dessa. E aqui é 6. Bom, então, se eu quero descobrir uma medida de um triângulo retângulo, eu tenho informação dos outros dois, vou usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado
é igual à soma do quadrado dos capetas. Lembrando que a hipotenusa sempre é oposta ao ângulo de 90 graus. Então, eu vou ter que 6 ao quadrado é 36, igual a h ao quadrado, mais 3,6 vezes 3,6 dá 12,96. Então, 12,96. Aí, esse 12,96 está positivo, eu vou passar ele para cá negativo. Então, vai ficar 36. Então, 36 menos 12,96. Então, 12,96 é igual a h ao quadrado. Só que 36 menos 12,96, então vai dar 23,04. Então, h ao quadrado é igual a 23,04. E aí, como eu não quero h ao quadrado e quero só h, o que eu vou fazer então? Eu vou tirar a raiz quadrada. Então, tirando a raiz quadrada de 23,04, a gente vai ter o seguinte. Então, a raiz quadrada de 23,04, então 23,04 raiz quadrada é 4,8. Então, eu descobri que a altura é 4,8 centímetros. E agora eu vou calcular a área. Então, a área vai ser base maior, que é 10, mais base menor, que é 2,8. Então, 10 mais 2,8, vezes a altura, que eu acabei de encontrar, que é 4,8, dividido por 2. 10 mais 2,8 fica 12,8. Então, eu vou fazer 12,8 vezes 4,8 e vou dividir por 2. Então, fazendo essa conta, 12,8 vezes 4,8 e dividindo por 2, eu vou descobrir, então, que essa área ela vai ser de 30,72 centímetros quadrados. Então, essa é a área do trapézio em questão. Bom, próximo exemplo, agora ele fala de um losango. Determina a área de losango, cuja os lados medem 10. Então, eu vou tentar desenhar aqui um losango. Então, tem aqui um losango, lembrando que o losango tem todos os seus lados iguais. E aí ele falou que um dos ângulos internos é 60. Eu vou considerar que esse aqui é 60. Aí o que acontece, pessoal? Ele me deu um ângulo e me deu o lado. E para calcular a área de um losango, eu tenho que ter informação das diagonais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar as diagonais aqui. Então, quando eu traço as diagonais, a propriedade que eu passei agora há pouco, ela forma um ângulo de 90 graus, se divide ao meio e divide esse ângulo aqui ao meio. Então, se eu pegar só uma parte desse triângulo aqui, ó, então eu desenhando esse triângulo retângulo aqui, eu vou ter o seguinte, que aqui é 10, aqui eu não sei, que é x, e aqui eu não sei também, que é y. E eu sei que esse ângulo aqui, ó, como a diagonal ela é bissetriz, divide ao meio, esse ângulo é 30. Então, aí, como eu tenho informação de um ângulo, triângulo retângulo, eu posso estar utilizando aqui as relações trigonométricas. Por exemplo, se eu quero encontrar o x vai ser o cateto oposto e o 10 vai ser a hipotenusa. Então, eu vou ter seno de 30, então, seno de 30 graus, vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, CO sobre H. O seno de 30, de acordo com a tabelinha lá dos ângulos fundamentais, é 1 sobre 2. O cateto oposto, eu não sei, x, e a hipotenusa é 10. Então, eu vou ter, multiplicando por usar, que 2x é igual a 10. Então, 2x é igual a 10. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou descobrir que o x vale 5. Então, 5 centímetros. Bom, aí o que acontece? Se esse tamanho aqui é 5, esse tamanhozinho aqui também é 5. Então, quer dizer que essa diagonal aí, eu vou chamar de D,
ela vale 10 centímetros. Então, já achei uma diagonal. Agora, a outra diagonal, basta calcular o valor de y e dobrar ele, né? Então, esse cara aqui vai ser o cateto adjacente. Então, cateto adjacente e hipotenusa, eu tenho cosseno. Então, cosseno de 30 graus vai ser CA sobre H. O CA dividido por H. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, de acordo com os ângulos fundamentais lá na tabelinha, raiz de 3 sobre 2. O cateto adjacente eu não sei, que eu chamei de y, e a hipotenusa é 10. Então, eu multiplico cruzado, 2y é igual a 10 raiz de 3, e aí o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo, então eu vou descobrir que o y vai ser a metade de 10 raiz de 3, que vai dar 5 raiz de 3. Ou seja, a minha diagonal maior, né, desão, vai ser o dobro desse valor. Então, 10 raiz de 3. E agora eu consigo calcular a área do losango, que é dada pelo produto das diagonais, né? Então, desão vezes desim dividido por 2. Isso aqui vai ficar igual, ó, o desão é 10 raiz de 3, vezes o desinho, que é 10, dividido por 2. 10 raiz de 3 vezes 10 fica 100 raiz de 3. Então, 100 raiz de 3, 100 raiz de 3, dividido por 2, e isso aqui vai dar 50 raiz de 3. Então, esse é o resultado da área desse losango que tem lado do A10 e um dos ângulos medindo 60 graus. Ok? Bom, dando continuidade aqui, tem mais um outro exemplo. Então, tem que ver esse exemplo aqui agora. Ele fala o seguinte: um terreno tem a forma de um trapézio isósceles, em que a base maior mede 160 metros e a base menor mede 40 metros. E um dos ângulos da base mede 60 graus. Bom, então eu vou tentar desenhar o trapézio aqui. Então, eu tenho o trapézio. De novo, ele é um trapézio isósceles. O trapézio isósceles tem os lados não paralelos iguais, né? Então esse lado aqui é igual a esse. Os ângulos da base são iguais, esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo aqui será igual a esse. Aí ele falou que um ângulo mede 60. Então esse ângulo aqui, como ele é um ângulo agudo, né, menor que 90, então ele vai ter esse formato, né? Então é 60 e aqui também é 60. Aí o que que eu sei, ó? Que essa base aqui mede 40 metros. E essa base aqui mede 160 metros. Fazendo o mesmo modelo que a gente resolveu primeiro, desenhando as alturas aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Esse tamanho aqui é 40, então aqui também é 40. Então, se tudo isso aqui é 160, eu tiro esse pedaço que é 40, fica 120. Dividido por 2 vai dar 60 metros para cada. Então, aqui é 60 e aqui também é 60 metros. E com isso eu preciso encontrar a altura. Então, desenhando um desses dois triângulos aqui, então eu vou desenhar ele aqui, ó. O que eu tenho ali, ó? Eu tenho aqui esse ângulo, que é de 60 graus. Eu tenho esse lado aqui, que mede 60 metros. E eu preciso encontrar a altura. Então, eu tenho aqui cateto oposto e cateto adjacente. Então, eu tenho tangente. Então, tangente de 60 é dado por cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente ela não depende, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ela não depende da hipotenusa. Tangente de 60 é raiz de 3, cateto oposto é H e o adjacente é 60. Multiplico o cruzado, então eu vou descobrir que a altura vai ser 60 raiz de 3. E aí ele pediu para trocar esse raiz de 3 por 1,7. Então vai ficar 60 vezes 1,7. E 60 vezes 1,7, isso dá 102. Então vai dar aproximadamente 102 metros. Então essa aqui é a altura desse trapézio isósceles. Agora eu vou calcular a área. Então a área ela é dada por base maior
mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área vai ser igual. Base maior é 160, mais a base menor, que é 40, vezes a altura, que é aproximadamente 102, dividido por 2. 160 mais 40 vai dar 200. Então, isso aqui vai ficar igual a 200 vezes 102 dividido por 2. Ó, vou simplificar o 2 com 200, vai ficar 100. E 100 vezes 102, então isso aqui vai dar aproximadamente, né, que esse valor aqui é aproximado devido à altura ser aproximada, então vai ficar 10.200 metros quadrados. Então essa vai ser a área desse terreno que tem a forma de um trapézio isósceles, ok? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado e até a próxima aula. Muito obrigado.